esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derrubou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Porque se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs. Irmãs, essa noite ela é muito importante porque o Senhor, Ele anuncia a sua morte. Mas Ele não anuncia a morte só para dizer: olha, eu vou morrer. Não, Ele vai anunciar a morte dizendo: quem come minha carne e bebe meu sangue permanecerá em mim e eu nele. E naquele momento o Senhor faz a última ceia com os seus, com aquele com quem Ele escolheu, os 12. E ali o Senhor institui ali a sua igreja. Importante isso a gente entender. Ali o Senhor começa a doutrinar e faz uma memória aqui, ali o Senhor está anunciando que Ele vai morrer. Mas a gente não pode perder de vista aquele milagre que Ele fez da multiplicação dos pães. Vocês estão lembrados, né? Que Jesus estava naquele local meio que deserto, só tinha mato, e tinha mais ou menos 5.000 pessoas, e
os mesmos apóstolos estavam com Jesus e viram Jesus multiplicar 5 peixinhos e alguns pães que estavam lá, e fartou todo mundo ali, todo mundo comeu, e ainda sobraram mais 12 cestos cheios de pães e peixes. E os apóstolos estavam lá e viram. E um detalhe importante para a gente entender bem esta noite, que naquele derradeiro dia do milagre da multiplicação, foi um milagre mesmo. Ali não aconteceu nada dessa questão de, foi uma ideia social, cada um foi trazendo um pouquinho, aí encheu, e todo mundo ficou farto, porque se eu der, você der, o outro der. Não. Ali foi um milagre que Jesus fez mesmo. Ele multiplicou, ele fez um milagre extraordinário, porque só tinha 5 pães, 5 peixes, e ele fez com que houvesse muitos e muitos peixes. Então foi um milagre. Ali não foi uma ação social, viu, irmãos? Cuidado, porque a gente ouve dentro da nossa igreja, às vezes muitos líderes, né, em paróquias falando, não, ali você dando um pouquinho, o outro dando, é o que Cristo ensinou. Não, ali foi um milagre. E agora na Santa Ceia, a última, que Jesus pré-anuncia que ele vai morrer, a gente faz memória daquele milagre. Mas naquele dia também, só para a gente sair daquele episódio da multiplicação e fazer uma emenda com esta última ceia, Jesus disse para os discípulos: vós mesmos dareis de comer a esse povo. Por que Jesus disse isso lá? Vós mesmos, falou para eles aqui, para os 12, vós mesmos deveis dar pão e multiplicar os pães para toda a multidão. Por que Jesus disse isso? Jesus disse isso porque Jesus quis mostrar que se ele que é Deus, não morresse, se ele não entregasse a vida dele por mim e por você, e se ele não ressuscitasse, e se ele não mandasse o Espírito Santo, ele, Jesus, como sacramento para nós, seria impossível alimentar os homens na fé. É impossível. Mas por que Jesus diz, dais vós mesmo de comer essa multidão? Porque Jesus provoca, de propósito, dizendo, vós, por vós mesmos, são incapazes de dar a vida para salvar o outro. Vós por vós mesmos. Por que Jesus disse isso? Porque isso aconteceu no pecado original. O primeiro pecado ocasionou, e a gente sabe disso, né, irmãos? Ocasionou uma falsa ilusão no coração que até hoje a gente tem, pela concupiscência da carne, apesar do batismo, a gente tem uma inclinação, que nos leva a uma ilusão de que eu tudo posso, eu posso. E é por isso que muitas pessoas negam uma religião, negam a Deus, porque elas falam, eu vou fazer, eu vou conquistar, eu vou conseguir. Quando Jesus faz lá naquela multiplicação, a seguinte, ele vai indagar eles, olha, dais vós mesmos de comer, antes de multiplicar. Aí acho que foi Filipe, se eu não me engano, disse, Senhor, como que nós vamos alimentar essa multidão? Olha quanta gente, e se tiver aqui, olha, só vi um menino ali que tem 5 peixinhos ali, uns 2, 3 pães ali, onde nós vamos arrumar comida para tanta gente? Mas Jesus fez isso de propósito para mostrar que eu, por mais dom maravilhoso que eu tenha, que você tem, você que é muito bem sucedido economicamente, glória a Deus, é dom, é graça de Deus. Você que tem facilidades para alguns tipos de feitios nesse mundo, o Senhor está deixando bem claro, como se Ele disse numa outra palavra, sem mim
nada podeis fazer. Então, quando o Senhor naquela multiplicação, Ele põe essa deixa, Ele está lembrando, olha, você tentando do teu jeito, por melhor e por bom que você seja. E a gente refletiu muito essa semana aqui, quem estava vindo aqui nas missas, nessa semana, terça, quarta, que a gente celebrou ontem, né? Nós falávamos muito sobre essa questão da traição de Judas, e ali, muitas vezes Deus foi inspirando o meu coração como sacerdote, para dizer, irmãos, o santo de Deus não é só aquele que faz o bem, ou trabalhos de filantropia, de ajuda, ser bonzinho para o outro. Não foi isso que Jesus veio fazer no nosso meio. Nós falamos tanto isso na terça, como falamos na quarta, ontem. Mas o Senhor está dizendo que sem a vida dele, nós não podemos amar de verdade. E refletimos tudo isso ontem. Por exemplo, nós demos um exemplo. Eu gostei do exemplo que o Senhor me inspirou ontem a dar. Por exemplo, tem pessoas que têm o dom e sente muito mesmo uma vontade de ajudar esses irmãos de rua. Vão lá, levam comida, levam roupa para eles, sabe, corta o cabelo deles, ou sei lá, do povo mesmo, do povo. Falei, eu sinto muita vontade de ajudar esse pessoal que mora na rua, eu me sinto muito tocado. É um trabalho lindo, mas olha, atenção, vamos fazer aqui uma história imaginária. Imagina você, porque uma pessoa que não segue a Deus, ela pode fazer esse trabalho também, porque você ser tocado por uma ação de misericórdia por alguém, não precisa ter religião. Tem muitos artistas ricos que fazem isso, irmãos, dão caminhões de cesta básica para ajudam até hospitais, que bom. Mas veja, o que Cristo está fazendo, e o que Ele anunciou, é diferente, porque você imagina alguém que está visitando a rua, imagina você, que tem esse dom, aí você vai lá, você fica tocado de ver aquelas moças, aquelas mulheres, tudo, gente vivendo naquela condição, desculpa, de imundície, e você vai lá ajudar, aí de repente, você olha lá dentro, no meio daquela multidão, um dos que estão morando na rua, que é drogado, que é viciado na droga, e você olha bem e fala, nossa, parece que eu conheço esta pessoa, e você não se enganou, eu estou dando um exemplo, e você reconhece, este cara matou o meu filho, imagina a cena, ele acabou com a minha mãe morreu cedo de tanto desgosto, porque ele matou na frente da minha mãe, e cuspiu no cadáver do meu irmão, olha onde ele está. Esta pessoa, por mais boa, misericordiosa que ela seja, na hora que ela vê alguém que matou alguém que você ama, uma parte sua, ele vai parar, no mínimo, ele vai sair daquele lugar, naquele complexo onde vive aquela gente, ele não põe mais o pé lá, no mínimo, ou dois, ele vai tirar satisfação com ele, cara, eu te achei aqui. Com a vida de Cristo, muda tudo, é aqui que está a diferença. Ser santo de Deus, não é necessariamente porque eu preciso fazer o bem para o outro, não é só isso, é porque com a vida de Cristo, eu fui transformado, estou sendo transformado interiormente dentro de todos os meus valores e afetos, em relação a tudo que me aconteceu, eu sou transformado. Então, se eu ver aquela pessoa, seja ela que matou o meu irmão, se eu tenho sentimentos de Cristo, imagina como é que Cristo faria. Gente, olha para você.
Todas as vezes que, como Judas, porque não aconteceu o que eu esperava de Jesus, eu vejo que eu estou perdendo meu tempo, porque Jesus não faz um milagre em mim. E a gente se frustra e trai Jesus. Todas as vezes que você trai a tua fé, você também está tendo o mesmo comportamento de alguém que você não perdoa, que você não gosta, e que você quer até vingança. Então veja, quando Jesus vem e diz, na última ceia dele, isto é o meu corpo. Ele pega lá o pão, ele vai dizer, olha o que vai acontecer comigo. Vai acontecer comigo o seguinte, o meu espírito estará nessa partícula, que eu quero que vocês façam memória de mim. Para quê? Para quê? O Senhor vai se colocar ali, porque ali eu vou colocar o meu Espírito, o Espírito Santo, para que vocês sejam transformados por dentro, para que vocês componham a minha igreja, que vocês sejam agora a minha igreja, o meu corpo, a minha igreja, o meu povo, o novo Israel, que agora vai ter os meus sentimentos. Aí você vai amar, aí você vai fazer o bem, não porque você do teu jeito se sente tocado em fazer, mas se encontrar alguma coisa que te frustra, você vai abandonar ou vai se vingar. Não, você vai ter sempre um espírito meu. Se eu tenho misericórdia de você porque é fraco e pecador, tu também terás misericórdia de quem feriu você, de quem feriu teu filho, de quem fere, de quem está errado, de quem é o filho pródigo. Por isso eu vim nesse mundo, para dar a minha vida em troca da sua, e dar o Espírito, uma nova vida para você. Por isso a palavra nascer de novo. Por isso falar nascer no Espírito, não é nascer nas águas. Nós católicos, nós não nascemos nas águas ou das águas. Isso é um erro totalmente grosseiro, inclusive. Nós nascemos do Espírito. Aí você fala, padre, mas não fala que a gente é batizado na água e no Espírito? Sim, mas tem que entender. A água, ela não faz nada. O que faz é o Espírito que Cristo derrama sobre aquela água que é jogada na sua cabeça. É como um fio de eletricidade. A eletricidade, ela só passa através do fio. Se você não tem fio, a eletricidade não vem. Então a água é apenas como um instrumento, não é a água que batiza a gente. Quem nos batiza é o Espírito de Cristo, que Ele envia, Ele envia. É que está aqui, está guardadinho Ele por enquanto. Que Cristo envia. Então, irmãos, nós somos batizados na água, mas no Espírito de Cristo. E com esse Espírito, eu vou sendo transformado por dentro. Mas essa transformação não é que nem mágica, que a gente ouviu falar mágica aqui, né? Olha, começa a comungar, você vai ver como você vai mudar. Não, não é assim. Não é assim. Ah, você vai ser batizado, você vai mudar. Não, não é assim. Quando Cristo, Ele nos dá a vida dele no batismo e nos dá o Espírito Santo na Santa Eucaristia, não é assim, quer dizer que essa criancinha quando receber a hóstia consagrada, na hora ela é transformada? Não. Quer dizer que essa criancinha ou esse adulto, quando ele é batizado, na hora ele vai sentir todo aquele amor de Cristo? Não, não, não. Ele tem o Espírito. Ele tem. É como se você pegasse, quem gosta de planta, estou dando um exemplo nosso, né? Eu não tenho outro exemplo que me vem agora. Alguém vem lá e te traz uma orquídea, mas ela vem ainda no botãozinho pequenininho. Mas ela é linda, a pessoa tirou lá de um pomar, que falou, essas orquídeas aqui, elas são diferenciadas. E te dá de presente, ela dá numa terra, num potinho, fala, planta ela. Você vai levar lá no teu jardim, você vai plantar a sua orquídea,
deixa lá e você vai ter que começar a cultivar ela. Pôr ela numa terra boa, você vai ter que regar. E aos poucos você vai ver a orquídea, porque você tem a orquídea, mas você vai ver a orquídea crescer, ela se mostra linda, linda, e ela vai inundar os olhos de todos que assim a vê. Então, quando você recebe o batismo, e quando eu recebo a Santa Eucaristia, isso precisa ser cultivado. Por isso que não basta você só ter o batismo, não basta você só comungar, nós precisamos fazer todo um exercício de esvaziamento de mim, para que esse Cristo, esse sentimento, veja, quando o padre fala Cristo, não é o homem do jeito de Cristo, com a fisionomia de Cristo, não, é os sentimentos de Cristo, como Ele amou. Aí você vai ter aquilo que ele teve, quando ele respondeu para Pedro: Pedro, não se perdoa só 7 vezes, seja lá o que aconteceu com a tua vida, com a minha vida perdoa sempre. Aquela mulher trai toda hora, e quando ela vem em mim, eu dou perdão para ela, aí ela cai de novo, eu vou lá e dou perdão para ela, quando ela se arrepende, eu dou de novo, então assim, quem tem os meus sentimentos, perdoa de verdade, e perdoa quem matou, perdoa quem errou, perdoa quem fez um adultério, perdoa quem não foi bom, perdoa, porque agora os meus sentimentos começaram a florescer em você. Como? Quando você começou a fazer um caminho, aqui está a diferença. Não é só ir na missa, mais um domingo, vai lá, comunga. Não, tem que fazer um caminho. E olha o que Jesus disse para Pedro hoje: se eu não te lavar, porque entenda, Pedro não entendeu. Se eu não te lavar, tu não terás partes comigo. O que é esse lavar? O que é esse lavar? Se eu não morrer por você, se eu não derramar o meu sangue por você, e se eu não der o meu espírito, dos meus sentimentos em você, tu não terás parte comigo, Pedro. Então veja, o Senhor mostrou que Ele sendo Deus, Ele é Deus. Quem lava pé, lava a mão, é um servo. E Jesus fala: se eu vos lavar, significa esse lavar? Significa assim, eu me dou para você, eu dou a minha vida por você. E Pedro não estava entendendo. Não, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. Não, mas ele não entendia. Jesus estava dizendo: eu vou dar minha vida para você ter a minha vida, não a sua, que está quebrada pelo pecado. Então você ama até o parágrafo 2. Se você for fazer um trabalho de filantropia, se você encontrar lá uma pessoa que você sabe a história dela, que ela matou muitas criancinhas, você não vai querer ajudá-la, porque isso aí é o teu sentimento desarrumado, por mais crime verdadeiro que aquela pessoa cometeu. Você não vai ter misericórdia, você só tem boas condutas, só. Não, mas para Deus isso não basta, para Deus precisa ter, além da boa conduta, ter a vida, os sentimentos dele, por isso a Eucaristia. Por isso que ele vai dizer assim: quem não come a minha carne e bebe o meu sangue, não terá parte comigo. Mas não é só comer, volta a dizer, não é só colocar para dentro aqui da boca não, e deixar o Espírito Santo você recebe, é fazer um exercício de esvaziamento de você. Por exemplo, a gente acaba de comungar, quantas vezes nós, eu coloco tudo no plural, a gente acabou de confessar, comungou, você tem alguma coisa que vai você vai ter um encontro aqui na igreja, você vai ver alguém, você vai se chatear com alguém, você já cometeu de novo um pecado. Quantas vezes? Então veja, isso mostra o quê? Que você precisa, além de comungar, fazer todo um exercício a vida inteira. Qual? Seguir Jesus. A quaresma, eu disse esses dias atrás aqui, falei, gente, essa quaresma de todo mundo fazer junto, no tempo litúrgico,
Ela está acabando e vai acabar no sábado. Sábado agora, amanhã, depois de amanhã. Depois você vai acabar a tua quaresma, não do jeito que você fez, mas a quaresma a gente não acaba nunca. Porque para você ter e obter, através do Espírito dele, que ele nos dá na Eucaristia e pelo batismo, ter esses sentimentos, eu preciso, enquanto eu viver, fazer penitências, fugir do pecado, me confessar sempre. Às vezes eu vou ter que fazer um tipo de jejum simples, me colocar mais em oração, ler mais a palavra dele, adorar o Senhor, evitar de gastar o meu tempo com coisas supérfluas, para me colocar um pouco mais diante dele. Não é acabar com tudo, mas gastar mais o meu tempo. Eu vou ter que fazer isso a vida inteira. Fugir das ocasiões de pecado, lembrar que eu recebi o batismo do meu Senhor, e sempre pensar, isso me convém, isso não me convém. Ah, mas todo mundo está fazendo, mas todo mundo quem? Quem? Muita gente não quer viver a vida de Cristo assim. Você decidiu, você pegou ramos na mão e disse, Hosana nas alturas, glória a Deus, ao mais alto do céu. Você segue Jesus, é diferente. Então não faça comparações. Ah, porque lá na minha própria família muita gente nem faz isso. Pois é, mas só que eles são eles, e você tem uma causa, você tem um motivo, você tem um diferencial, você não é nem melhor nem pior, você tem uma diferença. Qual? Você fez uma opção. Quando você quis o seu batismo, e quem confirmou ele com a crisma, ainda mais tem motivo de falar, eu nunca vou me comparar com as coisas lá de fora, nunca, eu sempre tenho que me vigiar. Então é assim que Cristo vai se desenvolvendo com a gente. E aí eu começo também a me configurar aos sentimentos de Cristo, a ponto de eu começar a me importar mais, não só, veja, não só, também, mas não só com a minha vida, a minha saúde, os meus de sangue, mas agora eu começo a entender, porque Cristo começa a ser configurado em mim, eu começo a ter um olhar 360 graus, eu começo a prestar atenção nos outros, não para cuidar da vida deles por ser, não, eu começo a olhar o assunto de que, por que hoje nas escolas está tendo tanta matança aqui no Brasil, né? O que acontece com o homem? Quem é aquele homem? Como que eu tenho que ver aquele homem? Como que eu tenho que me postar, como Cristo postaria, ao saber que aquele homem entra numa igreja, entra numa escola, mata uma criança, mata outro, mata não sei quem, fere não sei quem. Como? Como que eu devo ver um menino que ainda estuda numa escola, mata a professora, planejou há 2 anos? Como? Como Cristo. Porque se for como você, a gente se olha para os outros e fala, está vendo, todo mundo está indignado, e todo mundo quer matar, todo mundo quer exterminar ele, que nem aquele caso antiguíssimo, daquela menininha, que a imprensa mundial viu aqui no Brasil, que disse que o pai pegou a menina e jogou ela do apartamento para baixo, ela morreu. Aí foram investigar, o pai contou uma história junto com a moça, e a história na verdade era que realmente eles bolaram uma maneira de matar aquela menina. Aí o que aconteceu? A multidão, quando pegou aquele homem, que ele foi preso, no dia que ele saiu para ir para a prisão, tinha uma multidão lá fora, e a multidão falava algo que Cristo não fala. Safado, assassino, vagabundo, você tem que morrer, você acabou com uma criança. Nós somos os primeiros a pegar na pedra, e a gente atira a pedra. Aí você fala, mas padre, mas não é um crime horrível? Minha gente, entenda, é horrível, é medonho. É triste ver um rapaz entrar numa escola onde as mães hoje não têm nem mais paz em deixar o filho dentro da escola. Meu Deus, a gente é judiado, claro que é. A questão não é esta, a questão é, se você é cristão, se você tem o batismo,
se você comunga o Espírito de Cristo todo domingo, se você não fizer um exercício de esvaziamento em você, pela Santa Eucaristia, que aquele Cristo está ali, isto é o meu corpo. Ele não falou, isso representa, né? Isso aqui é para vocês lembrarem, não, isto é, Ele disse. E quando beber, quando comer, estáis fazendo memória de mim, ou seja, vocês vão estar celebrando a minha vida em você. E aí depois ele disse para os apóstolos, ide e fazei memória de mim, levando o meu corpo, o meu sangue, para todos os batizados. Mas veja, se eu não deixar Deus mudar a minha vida, eu também vou olhar e vou falar, um homem desse, ele vai para o inferno e tem que ir para o inferno. Jesus não quer que ninguém se perca. Ou será que eu entendi errado a Sagrada Escritura? Ou será que eu ouvi assim, não, Jesus quer que alguns se percam, porque eles são muito maus. Não, Jesus falou que nenhum se perca. Aquela representatividade do filho pródigo, que é o filho mais novo, quando ele pede, pai, dai-me o que me cabe, não é de uma maneira só bonita, é uma parábola para dizer, a vida é minha, eu não quero saber de religião, de Deus, de nada, eu vou fazer do meu jeito. É o filho pródigo, é o cara que mata, é o cara que só pensa nele, é um cara que trai, é uma mulher que vive um adultério, um homem que vive o adultério, faz o aborto como se isso não fosse nenhum problema, está tudo bem. Por quê? Dai minha parte, isso aqui, eu não quero viver com a tua vida, eu não quero viver com a vida do Espírito Santo, eu quero viver do meu jeito. É isso, a parábola é essa, ela tem esse teor verdadeiro. Mas quando o pai encontra, ele faz festa, porque para Deus nada é impossível, irmãos. Quando a gente duvida da conversão de uma pessoa, então você está duvidando da graça de Deus em você. Então você também não pode ser santo, porque antigamente, muitos de nós aqui vivemos nossos pecados, e vivemos até hoje, e alguns mais cabeludos e peludos do que outros. Então nós não podemos estar aqui faz de conta que eu acredito que tem um Deus que me perdoa meus pecados, não. Então se eu creio que Deus, Ele pode recuperar a mim, que sou um pecador, eu acredito que um homem que está totalmente perdido, quando que a gente está perdido? Nós, quando estamos querendo viver do nosso jeito, nós estamos sendo levados pelo espírito do diabo, gente. São João fala isso na primeira carta. Veja que eu não falo nunca nada por mim, eu falo naquilo que eu leio, que está traduzido. João disse, ou nós somos de Cristo, ou nós somos do diabo. Veja, ele não fica falando, nós somos apenas pessoas boas, mas se a gente não tiver o Espírito de Cristo, quem sabe Deus leva a gente para o céu, porque Ele é bonzinho. Não, se não tem a vida de Cristo, se não tem o jeito de Cristo, porque Cristo é o Salvador do mundo, Ele veio para salvar a humanidade do pecado. Sabe aquela Babel, que os homens se dispersaram? Ali houve o terror da morte, os homens perderam a comunhão toda, e Jesus veio para trazer a comunhão, e só Ele salva, não tem outro. Então irmãos, se eu não crer nisso, eu estou crendo em mim. Então essa Santa Eucaristia de hoje, a última de Jesus, ela é muito importante, porque Ele está anunciando o que Ele vai fazer daqui a algumas horas. Ele disse, e Ele cumpriu na sexta-feira. O Filho do Homem será entregue. Vão me pregar na cruz, vão me bater em mim. O Filho vai se entregar. Ó, detalhe, eu me entregarei, eu vou me deixar ser entregue. Senão, ninguém ia segurar Ele. Ele é Deus. Ele vai, por quê? Por amor a nós, para nos dar a vida dele. Vão bater, vão me humilhar, vão me pregar na cruz. Ele vai morrer, o Filho, Ele está dizendo, eu vou morrer, mas no terceiro dia ressuscitarei.
e derramarei a minha vida, o meu espírito em vocês. Para quê? Para que você tenha agora os meus sentimentos no dia a dia. E como que a gente vai receber isso? No batismo e na Santa Eucaristia. E no exercício de um esvaziamento teu. Não esqueça disso. Não é brincadeira seguir Jesus, irmãos. Repito para terminar. Não basta ir na missa, comungar. Não basta somente, aproveita a semana da quaresma, a última, confessa. Eu me confesso quase toda semana. Eu sei, eu vejo muita gente com o mesmo rosto, toda vez que eu estou aqui, toda vez está aí, glória a Deus, está confessando. Não basta só confessar. Não basta ser que nem sábado a gente vai ter um batismo de uma criança, que é bem rapidinho, não é igual uma cerimônia que os diáconos, nada, é rápido. Não vai aumentar nada a missa. Não basta. Se não germinar isso que você está recebendo, e aí existe sacrifícios, exige sacrifício meu. Por exemplo, quantas pessoas queriam tomar uma cerveja, um vinho, mas falei, eu vou fazer um sacrifício. Para quê? Para que o Espírito de Cristo, eu permita que Ele comece a florescer em mim. É para isso que você faz isso. Você começa a se esvaziar do teu querer. Você faz um exercício. Hoje eu vou comer menos, para eu não ceder às minhas vontades. Eu quero sentir uma fome para lembrar que sem Deus, é a mesma palavra que Ele disse no começo do Evangelho: dais vós mesmos de comer. Como? Fica sem comer, você não se sustenta, você cai fraco e desmaia. É para saber, sem Deus, eu não tenho forças nem para trabalhar e nem para trazer a comida para mim. Então Deus é tudo. Então quantas pessoas estão esperando e vão caminhando, mas não é para falar, eu fiz um tempinho de 40 dias, depois vou comer que nem um doido, vou beber que nem uma doida, eu não quero nem saber. Não, meu irmão, minha irmã. Aí não, aí é a mesma coisa que o padre está falando, está comungando e não vai acontecer nada na tua vida. Aceitar a morte de alguém que partiu é muito difícil. Se Jesus chorou por um amigo Lázaro, a gente viu tudo isso, quem somos nós para não chorar a saudade de um ente querido, não é? Não é? Mas veja, pensa só um pouquinho, se eu adquirir, exercitando através do meu batismo, da Santa Eucaristia, das confissões, um exercício em mim, e eu vou adquirindo os sentimentos de Cristo em mim, se caso chegar o dia, a hora de alguém que eu amo partir, eu vou chorar bastante, como Jesus chorou, mas eu choro todo ornado, imagina isso aqui, todo colocado por causa desse sentimento de Cristo, numa certeza, uma esperança consoladora, porque a vida dele está me dizendo isso, eu estou contigo e eu o ressuscitarei, é para lá que eu vou colocar também você. É uma certeza tão grande que você rapidamente, veja, é consolada. Não é que você deixa de sentir falta, não, a gente vai sentir saudade enquanto viver aqui. Às vezes não vai querer nem mexer nas coisas que ela tinha, mas consolado, porque eu tenho agora os sentimentos de Cristo, é diferente. Se eu apenas deixar, veja, essa coisa bagunçada dentro da gente, da inconformidade e do questionamento, mas por que nesta hora, agora que a gente estava se curtindo mais, agora que parece que estava dando certo a minha relação, agora foi embora. E a gente começa a questionar, Senhor, mas eu pedi tanto, por que o Senhor... Veja, isso é um sinal forte ainda, de todos nós, na maioria das vezes, não todos, mas na maioria, ainda estamos presos, ou talvez distantes ainda da vivência de Cristo, dos sentimentos dele, e Ele quer nos dar isso se chama salvar.
Eu vou te salvar. De quem? De você. De você. Antigamente, eu lembro que nós tínhamos um livro, que eu nem me lembro agora, minha mãe deve lembrar. A capa era o mesmo livro, tinha o mesmo desenho na frente, só que uma capa era vermelha, o outro segunda capa preta atrás, o outro uma capa azul. E um deles, talvez vocês vão lembrar, um deles tinha a imagem do diabo. Eu tinha um medo. Eu olhava assim com distância, perto da minha mãe, porque era justamente a representação do diabo. Era um homem todo com uma cara redonda, bem grande, parecia uma abóbora, com um olho enorme, com 2 chifres. Por que o chifre, hein, gente? Porque chifre também tem na Bíblia. O chifre, ele é uma maneira de proteção e de poder. Os animais, por exemplo, tem búfalo, boi é chifre. Para quê? Porque é mostrar a força dele. E o diabo também tem chifre, porque ele tem força. Então ele tem chifre. Lá no Apocalipse, uma das visões de São João, quando vê Jesus ressuscitado, ele vê, se eu não me engano, mais de 40 chifres sobre Jesus. Mas não é porque ele é diabo, é porque ele tem poder. 7 chifres significa, ele tem o esplendor do poder do Espírito Santo. Ele é Deus como Pai. 7 significa plenitude, 7 sacramentos, 7 dias, não é? É a plenitude. Então, João viu como 7 chifres sobre o cordeiro imolado na frente do Pai, mostrando, agora ele tem o poder, a glória eterna. E aí eu vi aquela imagem do diabo, ele era todo vermelho, tinha um rabo grande, comprido, como fosse uma língua de flecha, com os pés de cavalo, saíam os pelos na ponta. Eu tinha horror de olhar aquele negócio lá, uma capa preta. E a gente entende o diabo, parece que Deus veio me salvar de uma criatura imunda, que ela é invisível, mas ela está por aí. Então, quando Cristo vier, vai exterminar essa criatura que eu não enxergo, mas eu imagino lá pelo livro que ela é daquele jeito. Não. A criatura animalesca, folclórica, é apenas uma maneira de representar como é feio, a feiura do mal, que está onde? Em mim. É um mal, não é que tem aquela caricatura dele, não, é tudo que é feio, eu pensar do meu jeito, eu ficar indignado com as coisas de Deus, eu não querer servir a Deus, é feio, é a feiura, é aquela desarrumação que se chama pecado. Pecado é essa feiura que São João diz, ou nós somos de Cristo, ou nós somos do diabo. Então Jesus veio salvar, eu de quem? Eu de quem? De você mesmo, porque nós estamos cheios de vícios, nós somos apegados, isso é feio, o apego é feio. Já viu uma criança apegada com alguma coisa, ela tem um irmãozinho, ela não dá, e a mãe fica brava, empresta para tua irmã, não, e abre a boca assim, chora, e fica magoada porque uma irmãzinha teve que brincar. Isso veio com a gente, só que cada um vai crescendo, e isso vai explodindo no seu dia a dia, como mulher, como homem, como padre, explode. A gente pensa só eu, a minha mamãe, meus filhos. Opa, veja, nós somos apegados à saúde. Não é que a gente tem que ter desdém pela saúde, não, a gente precisa cuidar da saúde, mas nós somos apegados demais. Olha só como a gente pensa, se um dia Deus me tirar a saúde, acabou a minha vida. Isso é um erro para quem tem a vida de Cristo. Jamais Cristo diria isso. Jesus, até o último momento, que o corpo dele estava todo estraçalhado, gente, ele não conseguia mais respirar. Ele ainda disse: Pai, em outras palavras, eu entrego o meu espírito, eu creio em ti, até o último, eu não tenho mais saúde, eu ainda continuo te dizendo, eu creio. Então, irmãos, nós somos apegados na nossa saúde. Como é que a gente vai querer olhar
para o outro e falar: eu amo todo mundo como Cristo amou. Mentira! A gente gostaria, mas a gente não consegue. Então a importância da Eucaristia, a importância de comungar Jesus, e a gente comunga de qualquer jeito. Por exemplo, uma chacota dentro da igreja, umas fofocas, são pessoas que comungam Cristo. Quando Paulo vai falar: cuidado para tu não comungares a sua própria condenação, para que você não venha machucar o corpo de Cristo. Quando é que a gente machuca o corpo de Cristo? Quando eu consumi o corpo dele, mas ainda não deixo Cristo ser em mim, e eu arrumo encrenca, eu sou fofoqueiro, maltrato alguém. Eu estou maltratando quem? Quando eu maltrato alguém que comunga, estou maltratando quem? O corpo de Cristo. Aí depois eu entro bonitão na fila para comungar o corpo santo dele. Irmãos, nós estamos sempre com a hipocrisia do demônio. E a gente vem com um papel enorme assim, ó, que vem até lá, a ponta dele, justificando por que eu tratei mal aquela pessoa. Eu precisei tratar ela mal, porque o Senhor não sabe o que essa pessoa faz aqui. Ela me persegue, ela me provoca, ela quer que eu sinta ciúmes por causa da questão do padre. Então eu não gosto de gente assim, eu prefiro eliminar da minha vida. Aí você entra e vai comungar? Vocês estão entendendo? Veja, então a Eucaristia não é brincadeira. A Eucaristia é tudo, é Cristo, é a vida. E a gente, antes de comungar, a gente tem que pensar nisso. Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo na minha vida? Essa é a razão desta noite, irmãos. A última ceia do Senhor nesse mundo ainda vivo. Mas Ele anuncia: eu vou morrer. E eu quero que vocês façam isto em memória de mim. Deixou para quem? Para os sacerdotes, bispos e padres, para distribuir para o povo Cristo Jesus, para que haja uma transformação na gente. Uma transformação de verdade, irmãos. Daqui a pouquinho Jesus vai se fazer presente aqui. O padre agora vai chamar, nesse gesto de servir, é para onde Jesus está apontando. Quem tiver a minha vida, vai servir, vai amar como eu amei. Quem aparecer na frente? Quem aparecer na frente? Aleijado, operado, doido, doida. Ser firme, mas amar como Cristo amou. Amém? Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio. Então, enquanto a gente vai se posicionando para trazer aqui os 12 que o Padre vai lavar, e aqui que você lembre de circunstâncias da tua vida, para ter a vida de Cristo, para você servir o próximo, de verdade, não do teu jeito, do jeito de Cristo. Pode cantar. Em verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Por isso vem, 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 Espírito Santo, vem, vem, Espírito Santo. Vento sopra, pra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem pra onde vai.
Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Por isso vem, Espírito Santo, Neste ano, o padre escolheu para lavar os pés os pais das crianças da catequese que decidiram preparar, como aquela plantinha que Deus deu, preparar o evangelho no coração deles e delas, para que elas sejam todas em Cristo Jesus. Olha a responsabilidade desses homens. Não é somente ser pais, porque é bonito trazer os filhos na catequese. É para que junto com a esposa, com as pessoas responsáveis, vocês possam gerar Cristo a cada dia, começando com vocês, na vida dos filhos também. E ao lavar os pés, é isso que eles também devem fazer na vida deles e vocês também. Amém, irmãos? Por isso vem, 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 Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Em verdade eu te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Em verdade eu te digo, quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Por isso vem, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. O vento sopra onde quer, se ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem pra onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Por isso vem, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. O vento sopra aonde quer, ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem pra onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Por isso vem, vem
Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, e Santo, vem Espírito, Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Foi esse gesto que o Senhor fez naquela derradeira última ceia. Quando ele terminou, ele sentou e disse para os seus: vistes o que eu fiz? Para que sirva como exemplo e modelo, para que vós façais a mesma coisa com aquele que você nunca viu, mas pertence a Deus. Amém? Preparemos então, irmãos, tudo isso junto com a Virgem Maria, o nosso santo ofertório. Vidas que se ofertam neste altar, para novas vidas gerar, como um dom de Cristo cai, morre para frutificar. Dons que se consagram nesse altar, o eterno vinho tempo tocar. Sacrifício de amor Sempre se renovará, como no altar da cruz, o milagre da vida se fará. Hoje nossa pobreza se encontra no altar, com a tua